A decapitação de jornalistas norte-americanos e agentes humanitários britânicos chamou a atenção da comunidade internacional para o surgimento de um novo grupo extremista no Oriente Médio. O Estado Islâmico avança sobre o território da Síria e também do Iraque, fazendo milhares de vítimas. Agora nós vamos conversar com o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Paulo Sérgio Wrobel. Professor, como surgiu o Estado Islâmico, e como ele se desenvolveu essa luta dos jihadistas em busca de um Estado? Ele surgiu exatamente da falta de autoridade, tanto na Síria quanto no Iraque. A Síria vem passando por uma guerra civil tenebrosa há mais de 3 anos e meio, e o Iraque também vem passando por um período de, diremos assim, de desgoverno e de uma guerra civil, praticamente, entre a maioria xiita e a minoria sunita. Então, dentro desse vácuo de poder que se estabeleceu na região, principalmente em virtude desses dois fatos, a tendência, que era uma tendência dos fundamentalistas ganharem cada vez mais apoio, acabou gerando esse movimento Estado Islâmico, que é bastante radical, bastante fundamentalista e que vem tentando avançar, como você falou, para os territórios da Síria e para os territórios do Iraque. Essa luta do Estado Islâmico tem ganhado grande adesão por parte dos jovens, Então você tem principalmente jovens britânicos e também até um filho de uma brasileira aderiu a isso. Como explicar essa forte adesão dos jovens à luta do Estado Islâmico? Só acrescentaria que até os Estados Unidos, que é o país, vamos dizer assim, de vanguarda do combate ao fundamentalismo islâmico, também muitos jovens americanos também foram lutar, pelo que se diz, aparentemente. Eu acho que isso é uma mistura de um pouco falta de sentido da vida moderna, de uma certa maneira, uma certa impaciência ou infelicidade com o mundo ultramoderno, que é o mundo ocidental, e o Brasil até certo ponto, e o idealismo de jovens que acham que o fundamentalismo traz a volta de um Estado, eventualmente de um Estado muçulmano, de um território muçulmano mais ou menos puro, que voltasse às raízes do grande império muçulmano que ocorreu desde o século VII até mais ou menos depois da Primeira Guerra Mundial, com certas variações, mas o Império Islâmico foi um dos maiores impérios que o mundo já viu, dominando por 7 séculos a Península Ibérica, por exemplo. Então eu acredito que seja parte da explicação, seja esse idealismo por voltar a esse período, diremos assim, dourado da cultura islâmica, quando a gente sabe que hoje no mundo, pelo menos no Oriente Médio, a cultura islâmica passa por períodos políticos muito difíceis. Professor, retomando um ponto que você tocou do vácuo político, em alguns países do Oriente Médio, nós podemos dizer que a Primavera Árabe, que foi tão comemorada na época em que surgiu, de certa forma contribuiu para essa situação atual? Eu acho que sim. A Guerra Civil na Síria foi parte do movimento que se conheceu como Primavera Árabe, que começou na Tunísia e depois se espalhou e acabou se espalhando no mundo por mais de 90 países, 94 países, inclusive o Brasil, no ano passado, tiveram algum tipo de manifestação inspirada, entre aspas, pela Primavera Árabe. No caso da Síria, é um país de um regime muito autoritário, o Bashar al-Assad, o atual dirigente, herdou do pai dele, que era um militar que deu um golpe de Estado nos anos 50, e a Síria continuou como um país muito autoritário, mas dividido também entre as diversas facções. E com a Primavera Árabe, o início de uma movimentação contra o governo acabou desembocando nessa guerra civil que eu falei, horrível, que já tem 3 anos e meio e já deve ter matado em torno de 250 mil pessoas. De uma certa maneira, o lado razoável dessa guerra é que, com exceção da fronteira com o Iraque, no caso do Estado Islâmico, ela não se expandiu ainda para os seus vizinhos. Poderia ter se expandido para o Líbano, por exemplo. Tem gente que acha que ela vai acabar se expandindo para o Líbano se ela continuar.
Mas então a Primavera Árabe, o que ela fez, eu uso de novo essa expressão vácuo de poder, porque ela acabou criando em diversos países que tinham governos autoritários, que bem ou mal garantiam algum tipo de autoridade. A Primavera Árabe acabou contribuindo para a guerra civil e para essa situação que nós estamos vivendo hoje na Síria e no Iraque. E essa situação está sendo combatida pelos países, pelas forças internacionais, através de uma coalizão, né, liderada pelos Estados Unidos junto com outros países europeus. O senhor acredita que o bombardeio aéreo seja a melhor forma? Porque a presidente Dilma, por exemplo, defendeu uma conciliação, né? Qual seria essa melhor forma de saída? Olha, é difícil dizer se é a melhor saída, mas certamente alguma ação contra as ações que o Estado Islâmico vinha tomando nos últimos meses, eu acho que se tornou inevitável, né? Tanto por atores regionais, como é o caso, quanto pelos Estados Unidos, que, bem ou mal, ainda é o zelador, até um certo ponto, da ordem internacional. O ataque aéreo é o que os Estados Unidos está cada vez mais se valendo, não só por caças com pilotos, mas também pelos drones, ultimamente. E eu acho muito difícil que os Estados Unidos, no curto prazo, envie soldados, envie os marines americanos para intervir nessa situação. Eu acho que isso seria mais viável através de aliados locais, aliados regionais, que estão enviando armas e estão ajudando os Estados Unidos a bombardear também, como é o caso da Arábia Saudita e de outros países da região, inclusive a Austrália também. E vamos ver, os bombardeios aéreos demoram algum tempo para fazer algum efeito. Pode ser que eles contribuam ou ajudem ou mesmo esfacelem até certo ponto o Estado Islâmico, né? Professor, muito obrigado pela entrevista. Prazer.